Estudaremos o primeiro exercício sobre ordem parcial ampla, ou seja, ordem parcial não estrita. Lembre que o que vai cair na avaliação presencial é resolução de exercícios. Nem vou pedir teoria, nem demonstração de teoremas. Vou assumir que você já tenha estudado e pelo menos se familiarizado bem com a teoria. Senão, talvez não entenda tão bem o exercício. Se não estudou, pare agora e vai estudar por meia hora, literalmente. Pronto? Mas vamos fazer um resumo da teoria. Seja um conjunto A e uma relação binária que é um subconjunto do produto cartesiano de A e A. Isso é, a relação estabelece um relacionamento entre elementos do mesmo conjunto A. Então dizemos que essa relação R é uma relação de ordem parcial ampla sobre A se ela é três coisas. Primeiro, se ela é reflexiva. Reflexiva, como nós vemos aqui nessa figura, é quando você desenha um grafo colocando setas entre os elementos que são relacionados. Então ocorre que todo elemento, todos eles têm uma seta dele para si mesmo. Ou, explicando em forma textual, uma relação é reflexiva se qualquer que seja o elemento A minúsculo pertencente ao conjunto A maiúsculo, A é relacionado consigo mesmo. Ou seja, todo elemento está relacionado consigo mesmo. Tem que ser também antissimétrica a relação. Antissimetria significa, como essa figura mostra, que é proibido, se houver uma seta de um elemento A para um elemento B, não pode haver uma seta no sentido contrário do elemento B para o elemento A, exceto se for um alto laço, isso é, uma seta que sai de um elemento e volta para si mesmo. Falando em texto, a propriedade antissimétrica ocorre quando quaisquer que sejam os elementos A minúsculo e B pertencentes ao conjunto A, o fato de haver uma relação de A para B e outra relação de B para A equivale a dizer que os elementos A e B são os mesmos. Ou seja, a relação só existe bidirecionalmente se for entre uma coisa e ela mesma. E a terceira propriedade que tem que existir para a relação de ordem parcial ser ampla é que essa relação é transitiva. Transitiva, como a figura mostra, significa que se há uma relação de A para B e uma relação de B para C, então tem que haver uma relação de A para C. Então, textualmente, quaisquer que sejam A minúsculo, B e C, elementos do conjunto A, o fato de haver uma relação de A para B e de haver uma relação de B para C equivale a dizer que existe uma relação de A para C. Quando R satisfaz essas três condições acima, além de ser chamada de uma relação de ordem parcial ampla, usualmente ela é escrita com o menor igual
entre os dois elementos, mesmo que esse menor ou igual não sejam aqueles usuais que encontramos no conjunto dos números inteiros e dos números reais. Então, prossigamos. Vamos fazer o exercício 1. Seja a relação binária, cujo nome não é mais baixo que. Por exemplo, eu posso dizer José não é mais baixo do que Antônio. Então, essa é uma relação sobre reais, porque estamos falando de altura e altura é real. E seja então essa relação expressa por esse símbolo maior ou igual, meio esquisito aí, curvo, para mostrar que não é necessariamente a relação maior ou igual usual, que nós definimos para os inteiros e para os reais. A pergunta é esta relação uma ordem parcial ampla? Isso é, uma ordem parcial não estrita? Então vamos responder e vamos dar uma ajuda. Você vai, na hora da avaliação da prova, lembrar que uma relação parcial ampla é caracterizada por ser transitiva, antissimétrica e reflexiva. Antissimétrica e reflexiva. Então, a resposta vai ser sim, porque nós vamos depois provar que essa relação satisfaz as 3 exigências. Então, a resposta vai ser sim, vamos justificar por quê. Então, vamos escrever aqui. Sim, a relação maior ou igual encurvada é uma ordem parcial ampla. Agora eu vou pedir, justifique isso de forma sucinta, não precisa ser muito extenso nem prolixo, mas que seja precisa, justifique cada passo que levou à sua resposta. Vamos dividir a justificativa em 3 partes. Primeiro eu vou lhe perguntar, a relação é transitiva? Tente pegar num papel, raciocinar e chegar ao seu próprio resultado. Vou esperar. Pronto? Sim, a resposta é sim, a relação é transitiva, porque a definição de transitividade é que se há uma relação de A para B e há uma relação de B para C, isso equivale a dizer que há uma de A para C. E realmente, quaisquer que sejam os reais x, y, z, se houver a relação x maior ou igual a y e a relação x maior ou igual a z, então tem que haver a relação x maior ou igual a z. Então, ela é transitiva e vamos escrever aqui essa justificativa. Pronto, está escrito, repetindo, sim, a definição de transitividade é essa e a condição realmente é satisfeita. Porque se x for maior ou igual a y, e se y maior ou igual a z, então x maior ou igual a z. Vamos para a segunda parte B. Eu vou lhe perguntar, essa relação é antissimétrica? Então você vai lembrar da definição, pode olhar aí no livro, e vou lhe dar uns 2 minutos para você pensar. Pronto? Resposta, sim, essa definição é antissimétrica. A definição de antissimetria é que se há uma relação de A para B e uma relação inversa de B para A, então forçosamente A é igual a B. Não pode haver, se A e B são diferentes e há uma seta de A para B, não pode haver no sentido contrário de B para A. E realmente isso ocorre, porque se x é maior ou igual a y, e se y é maior ou igual a x, ao contrário,
Isso força que x e y são o mesmo número real, não podem ser diferentes. Então vamos escrever aqui a resposta. Está escrito aqui mais ou menos o que eu disse. E terceira e última parte. A pergunta é: a relação maior ou igual é reflexiva? Pense também um pouco, tome um papel, tente chegar à sua resposta. Pronto, né? A resposta é sim, ela é reflexiva. A definição de reflexividade é a seguinte: qualquer que seja um elemento A é relacionado consigo mesmo. E realmente, qualquer que seja a pessoa, ela não é mais baixa do que ela mesma. Isso é, ela é de altura maior ou igual à altura dela mesma. Então, vamos escrever que a relação é reflexiva. Agora, o que é que podemos concluir de A, de B e de C? Pensa um pouco. Sim, muito bem. Da definição, nós podemos dizer que, como nós já vimos que essa relação é transitiva, antissimétrica e reflexiva, então, por definição, ela é uma ordem parcial ampla, né? Então, vamos escrever aqui o que dissemos. Isso é, maior ou igual é uma ordem parcial ampla, pois satisfaz a definição deste conceito. Há mais exemplos nos livros texto e em videoaulas tais como essas daqui. No semestre passado eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 videoaulas e agora acrescentei essa para ser bem parecido com uma das questões que vai cair em uma das provas. Quem estudou o assunto em meu livro, em outras fontes, assistiu e entendeu bem essa videoaula, resolveu 2 ou 3 exercícios similares que são propostos no livro, deverá estar bem preparado para pelo menos uma das questões da avaliação presencial 1, que vai cair em uma das versões do dia A, do dia B ou do dia C. Meu caro aluno, Deus o abençoe nos seus estudos. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.